16, física 7C, 2111. Uma carga elétrica Q fixa no vácuo, cuja constante eletrostática é K. O trabalho realizado pelo campo elétrico desta carga no deslocamento de uma carga Q, desde o ponto A até B, equidistantes de Qzão, é... Tu vê, ó, ele vai pegar essa carga que está aqui parada, fixa, é Qzão. Beleza? O trabalho realizado pelo campo elétrico desta carga no deslocamento de uma carga Qzinho. Eu vou pegar uma carga Qzinho aqui, certo? E vou deslocar ela daqui até lá. Concordam comigo? Quando eu faço quando eu desloco essa partícula carregada daqui para cá, vamos supor que ambas são positivas. Aqui está a partícula no meio do caminho. Para onde é que está empurrando a força elétrica? Para onde é que está atuando a força elétrica? Essa é a força elétrica, concorda comigo? Certo? O que é trabalho? Trabalho é força vezes distância vezes o cosseno de alfa. Vai ser o valor da força elétrica, K vezes Qzão vezes Qzinho dividido por D ao quadrado, concorda? Vezes D. Não é isso? Já que ela saiu daqui e foi até ali. Beleza? Vezes o cosseno de 180. Tudo bem para vocês? Então o trabalho de A até Qzão foi cosseno de 180 menos 1. Vai ficar menos K, Q, Qzinho sobre D. Claro, o trabalho da força é energia potencial elétrica. K, né? É a mesma coisa que força elétrica, só que sem a distância. Tudo bem para vocês? Nós nunca mais faremos desse jeito. Eu estou fazendo desse jeito meio para te provar, para tu aceitar a resposta que vai ser um absurdo. A resposta vai parecer o quê? Como assim? Agora falta calcular o trabalho da onde até onde? Da onde até onde agora falta? Né? Vamos supor que agora a partícula está aqui, eu vou continuar a empurrar ela para lá, né? Aliás, eu vou precisar empurrar ela para lá agora? Não, né? Porque a força elétrica agora vai me ajudar. Antes deu negativo porque eu tive que empurrar ela na raça, forçosamente. Mas depois ela vai sozinha. Trabalho é igual força elétrica vezes a distância vezes o cosseno de zero, porque ela está indo para lá e a força é para lá. Força elétrica, K vezes Qzão vezes Qzinho sobre D ao quadrado vezes D vezes cosseno de 0, que é 1. Corta e corta. O trabalho para a carga aí de Q até o ponto B, até o ponto B, ficou K vezes Q sobre D. Mas ele quer o trabalho para ir de A até B. Ai, meu Deus, vai dar zero. Parece absurdo, mas eu vou te arrumar várias justificativas, não te preocupe. O trabalho de A até B é o trabalho de A até Q mais o trabalho de Q até B. Como um ficou idêntico ao outro, porém com módulos opostos, na hora de somar... Olha só. Tinha letrinha? Pessoal, vamos pensar assim, ó. Lembra que quando eu deduzi a fórmula da energia potencial elétrica, eu apliquei essa fórmula junto com a lei de Coulomb. Nós fizemos essa corte aqui. Ficou K vezes Q sobre D. O que é energia potencial elétrica? Na verdade, é a mesma coisa que o trabalho da força elétrica. Se eu fosse calcular a energia potencial elétrica da partícula em A, daria K vezes Q sobre D. E em B? K vezes Q sobre D, né? Se a energia potencial da coisa não mudou, então não precisou realizar trabalho nenhum. Se tivesse aumentado a energia potencial, quer dizer então que houve realização de trabalho por alguma força. Se tivesse diminuído a energia potencial, alguma força realizou trabalho. Mas se a energia potencial não mudou, não pode ter realizado trabalho nenhum. Outra forma de pensar, eu não poderia ter deslocado ela de A para B através de uma circunferência perfeita? Nesse caso, tu concorda que o ângulo entre a força elétrica e o deslocamento seria 90 graus? Mais uma forma
de eu te mostrar que dá para deslocar a partícula de um lugar para o outro sem gasto de energia? A tua existência é feita de átomos. Como é que os teus átomos não decaem, não deixam de existir, se tem cargas elétricas oscilando em volta do núcleo atômico o tempo inteiro? É porque, de fato, isso pode acontecer sem gastar energia, né? Viagem isso, né? Muito doido. Então é isso aí, deu zero, galera. Deu zero. Não era obrigatório fazer essa análise que eu fiz, tá? Para te convencer. Eu fiz essa análise para te convencer que era negativo o trabalho quando eu tentava me aproximar e positivo depois quando eu tentava me afastar. Ou seja, eu ia gastar energia para aproximar e depois o movimento ia ser espontâneo, devolvendo a energia gasta, digamos assim. Muito bem, questão bonita essa, hein, cara? Escolheram certinho. 21:13. 21:13. Que vamos? Falava o seguinte, ó, na figura a seguir, temos duas placas planas. Placas planas, certo? É para criar um campo elétrico uniforme, né? E paralelas, eletrizadas de sinais contrários. Entre elas, existe uma diferença de potencial de 100 volts. Posso representar assim, ó. Já que essa está positiva e essa está negativa, como é que eu sei que uma está positiva e outra está negativa? Porque as linhas de campo se afastam das positivas e se aproximam das negativas. Obrigado. Poderia representar assim, né, esses 100 volts de DDP, né? Uma placa positiva conectada no polo positivo da bateria, placa negativa conectada ao polo negativo. Com relação a esta situação, são feitas as afirmativas a seguir. O trabalho realizado pelas forças elétricas para deslocar uma carga positiva do ponto M até o ponto N, equidistantes de 40 centímetros, é igual a 4.000 joules. O problema, meus queridos, é que o ponto M e o ponto N estão numa situação em que eu estou numa superfície equipotencial, né? Vocês lembram disso? Que aqui tem superfícies equipotenciais. Então assim, eu já sei que é zero a resposta, que não vai precisar, né? O trabalho para realizar uma partícula, para deslocar uma partícula de um lado para o outro vai ser zero. Tem aquela fórmula, ó. Campo elétrico vezes distância é igual a energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica, ou até, né, melhor, né? DDP, né? DDP. No final da última aula eu falei isso, né? Mostrei isso para vocês, que o V de A até B é igual ao campo elétrico vezes a distância de A até B. Certo? E nós vimos que potencial elétrico é energia potencial elétrica sobre carga. Ele pediu qual é o trabalho. Trabalho é a mesma coisa que energia potencial elétrica. Para descobrir energia potencial elétrica ou o trabalho da força elétrica, basta saber o valor da e a DDP. Multiplica um pelo outro, calcula o trabalho ou energia potencial elétrica. São sinônimos. O problema, meus queridos, é que de M até N, qual é a diferença de potencial? Porque ó, se eu fosse aplicar essa relação do M ao N, seria VMN é igual a E vezes a distância de N até N. Só que quanto é o VMN? Zero. Daqui pra cá tem 100 volts, daqui pra cá deve ter 50, e daqui pra cá 50 também. Mas nessa linha, em qualquer linha perpendicular às linhas de campo, são chamadas superfícies com o mesmo potencial. O V do N e o V do M são iguais. Logo, isso aqui vai ser zero. Então a fórmula não precisa ser aplicada. Já que o V é zero, não importa o valor da carga, a energia potencial elétrica é... E se a energia potencial elétrica é zero, é porque o trabalho da força elétrica é zero. Então, cuidado, ele queria que tu aplicasse aquela fórmula cegamente, sem pensar. Esta fórmula, essa distância é sempre medido paralelamente às linhas de campo. Cuidado com isso, isso é muito perigoso. Então, vai ser sempre zero. A 1, então, estava falsa, e queria que eu usasse a fórmula. E é até possível que usando a fórmula dê o valor que ele colocou, entendeu? O que só o torna mais sacana. A intensidade do vetor campo elétrico entre as placas é de 500 volts por metro. Agora sim eu posso usar a fórmula. Mas ó, como é que eu vou usar a fórmula? Eu vou dizer que tem um ponto A aqui nessa placa e um ponto B na outra placa. Qual é o VAB nesse caso?
centímetros em metro, 0,2 está dividido, passa 100 dividido por 0,2 é 1000 dividido para 2, que dá 500 newtons por coulomb, que é a mesma coisa que volts por metro. Quanto que ele dizia? 500. Volt por metro é a mesma coisa, tá, galera? Volt por metro dá a mesma unidade que newton por coulomb, outrora posso provar. Verdadeiro. Então era só usar a fórmula. Um próton deslocando-se horizontalmente com velocidade constante, ao penetrar entre as placas, passa a descrever uma trajetória parabólica, seguindo-se para a placa negativamente carregada. Né, se eu jogo um próton aqui, ele vai para cima, né? Ele não vai para cima em linha reta, ele queria continuar indo para frente, ele vai descrever uma parábola em direção à placa positiva. E se fosse um elétron? Verdadeiro. Então ficamos com letra E, 2 e 3. Então realmente a perigosa era a número 1, que se tu joga na fórmula dá o valor, eu acho que ele queria, né? Só que o cara tem que lembrar que quando a gente desloca uma carga numa superfície equipotencial, não há realização de trabalho. Vamos que vamos! 21,16. Quanto tempo eu tenho? Yeah! Não é 5? 14 minutos é a glória. Estou calmo. 21,16 agora na página 17. Cara, às vezes eu fico apagando o dia todo com a mão esquerda, cara, meu ombro parece que vai pegar fogo, cara. Que merda, né? Imagina o sedentarismo do sujeito, o braço dói de apagar o quadro. Faz muito esporte esse cara. Página 17, 21,16. Tem o quadriculado, espero que vocês estejam enxergando o quadriculado aí. Deixa eu ver, tem o ponto X e 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 quadradinhos para baixo. E 3 quadradinhos para cá tem o Y. Ele diz que tem um campo elétrico apontando para a esquerda, que tem 1, 2, 3 quadradinhos também o campo elétrico dele. E ele fala que cada quadradinho, cada 2 quadradinhos é 20 centímetros. O esquema representa uma região onde existe um campo elétrico uniforme E. Sabe-se que o módulo de E é 200 newtons por coulomb. Ele falou que é 200 newtons por coulomb o campo elétrico. A diferença de potencial entre os pontos X e Y, indicados no esquema, em volts, é igual a... De novo ele quer que eu aplique aquela fórmula. VAB é igual a E vezes distância de A até B. O perigo é tu errar na distância, cara. VXY é igual a UE vezes a distância de X até Y. Porém, essa distância deve ser medida paralelamente ao campo elétrico. E paralelamente ao campo elétrico existe 1, 2, 3 quadradinhos. Cada quadradinho 20 centímetros, totalizando 60 centímetros, 0,6. Obrigado. VXY é igual 120. Dois quadradinhos valem 2 quadrados valem 20. Um quadrado vale 10. Bem todo. 57,5. Que absurdo! Cada quadradinho vale Vale 10. 30. Tudo bem para vocês? Ai, meu Deus. Tranquilo? Sim. Né? Meu Deus, Alzheimer, né? 2 vezes 3, 6. Me perdoe. 60 volts. E tinha 120, provavelmente. Professor, peraí, não. Essa era daquela, de sentar bonito. Ô, sério. Fala. Ô, professor. Oi. Eu não entendi o que fez quadradinho. Os quadradinhos foi só para eu achar a distância, mas tem que ser a distância paralelamente ao campo elétrico, ou seja, não podia pegar a hipotenusa aqui, certo? E cada 2 quadradinhos tinha 20 centímetros, logo cada quadradinho tinha 10. Eu contei 3 quadradinhos e multipliquei por 20, bem feliz tu. Foi culpa dela, eu não errei, o aluno errou. Que bom que fica muito claro isso, né? O pessoal do vídeo precisa saber que eu nunca erro, é importante isso. Ô galerinha, a questão 21,17, para finalizar, coisa linda.
Duas placas paralelas estão eletrizadas e geram em seu interior um campo elétrico uniforme de intensidade 10⁻³ volt por metro. Um ponto A deste campo tem potencial VA igual a 100 volts. Um ponto B distante 20 centímetros de A tem potencial VB. As pedidas foram muito boas porque todas as últimas aí envolvem aquela fórmula. Eu lembro como me deu dor de cabeça a aplicação dessa fórmula inicialmente. Mais V numa placa, menos V na outra. O campo elétrico vai do mais para o menos, como a gente já está acostumado. Ele até falou o valor desse campo elétrico que é uniforme. Pegou uma superfície chamada superfície muito obrigado, equipotencial, que tinha toda uma tensão VA. E aqui tem outra superfície. Muito obrigado pela participação. Nessa superfície VA ele chamou de A um ponto. Na superfície VB ele chamou de B outro ponto. Nós acabamos de ver que a DDP entre A e B está relacionada com o campo elétrico através da relação E vezes distância de A até B. O problema deixa claro que a distância entre A e B é 20 centímetros, 0,2 metros. Então concordam que eu posso primeiro achar o VAB? É o campo elétrico, 10⁻³ vezes a distância, 0,2. VAB fica sendo 200, concordam? Volts. O que é VAB, galerinha? VAB é uma definição, na verdade, nada mais é que VA menos VB. Só isso. Isso aqui é VAB. VA menos VB. Então cuidado, a gente está acostumado muito a fazer final menos inicial, né? Então o VAB aqui é um pouco diferente do normal. É o VA menos o VB mesmo. Mesmo que eu tenha saído de A e ido até B. Quem é o VAB? 200. Quanto vale o VA? 100. Dá para achar o VB? Dá, né? Mais, menos passa mais, mais passa menos. Nós vamos ver que VB vale menos 100 volts. Obrigado, menos 100 volts. Esse passou para cá positivo, aquele passou para lá negativo. Ficou 100 menos 200, menos 100 volts. Letra B. Adorei, as questões foram legais, não eram terríveis, mas eram questões todas que tinham um detalhezinho, como uma matéria nova. Essa física do invisível aí merece um pouco mais de atenção. Vai faltar só a física D, que nós vamos encerrar, sem ser amanhã. Na quarta-feira a gente consegue encerrar isso aí, porque amanhã, como vocês sabem, né, na segunda aulinha nós vamos fazer um trabalhinho milagreiro envolvendo só essas três físicas do volume 7 que estão mais frescas na nossa mente. Isso aí, galerinha. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Se alguém tiver alguma duvidazinha, aproveita esses... Ó, tem 7 minutos para tirar uma dúvida aí, ó. Ou, aliás... Eu acho que o professor deveria começar a passar o conteúdo. Não, só fazer um comentário. Só quero fazer um comentário. Mas 7 minutos você vai, professor, vai ser a apostila do trabalho.